E aí, pessoal, e existe uma grande pergunta a ser respondida e neste final de semana nós teremos a resposta. Mais uma vez, o assunto é como encarar. Nós estamos falando há alguns dias sobre isso e nós temos novas informações para colocar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Uma breve cronologia. Nós colocamos no início da manhã de sexta-feira a ideia, e agora Grêmio? Que Grêmio vai a campo contra o Corinthians? E por que a pergunta? Porque era em cima dessa realidade que nós teríamos a ideia de como o Grêmio vê o Campeonato Brasileiro. Durante o dia, muitas informações desencontradas, eu falei sobre isso no final da noite de ontem. Alguns muito bem informados do Grêmio diziam que o Grêmio iria com um time muito reserva e outros dizendo que o Grêmio iria com titulares. E aí a gente chega no sábado, o Grêmio já treinou, o Grêmio já está a caminho de São Paulo e o Grêmio leva primeiro todo o grupo para São Paulo. Lembrando que o Grêmio joga em São Paulo amanhã à noite contra o Corinthians, depois treina em São Paulo e já vai direto para jogar pela Libertadores na quinta-feira no Paraguai. Ou seja, o grupo todo está viajando, todo o grupo. E aí, algumas informações começam a circular para entender como que o Grêmio vai encarar o jogo contra o Corinthians. E eu falo nisso porque isso define muito também como que está a concentração do Grêmio para esse confronto. O Grêmio que tem uma série de jogos muito bons na sequência, aí 6 ou 7 jogos para tentar fazer vitória. E eu disse, inclusive disse ontem nos Donos da Bola, que para mim o jogo pontual é o jogo contra o Corinthians. O jogo que vai definir tudo é o jogo contra o Corinthians, não definir sucesso, fracasso, nada disso, mas o entendimento. Porque para mim o jogo contra o Corinthians é o jogo difícil. É o jogo onde tem um grande clube, que tem um time relativamente bom, que está tentando se reencontrar, que tem suas dificuldades, mas que normalmente tira pontos jogando na sua casa. Essa é a realidade. E aí a gente pode buscar informações. E aí tem muitas informações de hoje pela manhã dizendo Renato quer muito a ideia de jogar com o máximo que pode para tentar fazer vitória contra o Corinthians e começar também a encaminhar o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro. Todos estão vendo no Campeonato Brasileiro talvez a melhor das possibilidades. Não tem um Flamengo de Jorge Jesus, não tem um Palmeiras e todo o seu investimento, não tem uma equipe que se destacou. Talvez a equipe a se destacar seja do próprio Grêmio. E essa é uma leitura que começa internamente a machucar e a colocar na cabeça das pessoas a ideia, vamos que nós conseguimos, vamos que dá. Eu tenho insistido nisso porque eu tenho falado nisso há bastante tempo. Olhem a tabela e olhem os times do Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de todos é o mais fácil de ganhar. E aí começa isso. E o Renato parece que fixou nessa questão do Brasileiro e disse dá para ganhar. E por isso que neste momento, em cima dessas informações, muito desencontradas ainda, é que eu afirmo, o Grêmio vai jogar com tudo de melhor amanhã contra o Corinthians. Eu busquei, eu conversei, eu ouvi todos os comentaristas, todos os repórteres, todos muito bem informados na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, e digo para vocês, o Grêmio vai com tudo que tem de melhor amanhã. Ah, mas talvez o Matheus Henrique não vá. Sim, quem não tiver 100% fisicamente não vai. Isso a gente já sabe, e isso tá certo. O que não tá certo é tu jogar com todo o time reserva, botar no jogo pensando na quinta-feira. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O Grêmio deve jogar com tudo que tem de melhor e em cima dessa leitura buscar sim vencer o Corinthians, jogar dentro do Corinthians, tentar ganhar do Corinthians para terminar a rodada dizendo o seguinte, tô de olho na liderança. O Grêmio ainda não vai ser líder nessa rodada, talvez nem na outra e nem na outra. Mas vencer o Corinthians coloca o Grêmio na briga pelo título sem nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de contestação. E isso para nós, a gente sabe, é muito importante. E mais, eles sabem que o Grêmio dessa vez, além de um bom time, tem um grupo maior. Tem um grupo bem construído, que está crescendo num momento importante, no momento em que que as coisas podem se definir. Portanto, essa é a leitura da hora. O Grêmio com o que tem de melhor para fazer enfrentamento com o Corinthians, para vencer o jogo do Corinthians e mais, para dizer internamente que o discurso é nós podemos ganhar o Campeonato Brasileiro. Essa é a mensagem. E o Grêmio tem tudo para passar essa mensagem amanhã. Vencer ou não o jogo
é do esporte, é do futebol. Mas encarar dessa forma indica também para os jogadores o seguinte: lembrem daquele discurso de que o Grêmio tinha que priorizar as Copas? Acabou. O Grêmio prioriza também o Campeonato Brasileiro. É o final de semana da mensagem. A pergunta é essa, a pergunta da hora. O Grêmio pode ou não pode? O Grêmio vai mudar ou não vai mudar? E eu afirmo, o Grêmio vai mudar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.